Você gosta de viajar? Gosto. Gosta? Você gosta de ficar em hotel? Gosto. Eu gosto de ficar em hotel. Eu não gosto de dormir numa cama que não seja minha. Faz sentido. Geralmente são as camas muito duras. Sim. Eu gosto de cama molinha. Qual será a pior coisa que pode acontecer num hotel? Ih, mas tem tantas coisas ruins que podem acontecer num hotel. Muitas coisas ruins podem acontecer no hotel. Hoje, todas são sobrenaturais. Legal. Na narrativa de hoje, a gente tem quarto de hotel assombrado, tá viajando, vai pro hotel assombrado, funcionário de hotel, pessoa que mora em lugar que já foi em hotel, estacionamento de hotel. Todos os relatos de hoje são sobrenaturais envolvendo hotéis assombrados. Assombrado. E se você tá chegando aqui agora, te convido a comentar os relatos aqui com a gente. São relatos assustadores, esquisitos, misteriosos, inexplicáveis que as pessoas compartilham aí na internet. E se você tiver alguma história que você queira compartilhar, mandar aqui pro nosso programa, o e-mail tá na descrição. Bora lá, vamos começar? O primeiro relato é o seguinte. O cidadão é um cara muito cético, porém muito curioso. Então, é a pessoa que é metida ao investigador paranormal para comprovar de que não é fantasma. Esse é o contrário, entendeu? Entendi. Ele não vai para comprovar que é fantasma, ele vai para comprovar que fantasmas não existem. Isso não aconteceu comigo, então não conto a história muito bem e posso ter alguns detalhes errados, mas sempre achei isso um pouco assustador. É realmente bizarro, então não culpo você se não acreditar. Eu acredito simplesmente porque conheço muito bem o cara com quem aconteceu isso e ele é extremamente cético. Bom, vamos lá. Um amigo meu, Brian, costumava fazer investigações com mais algumas pessoas. Ele era muito cético e nunca presumiam que algo que não pudessem explicar fosse um fantasma. Eles sempre diziam, bem, tem algo acontecendo aqui que não podemos explicar. E deixavam por isso mesmo. Entendi. Eu não sei o que é, mas fantasma não é, entendeu? É mais ou menos assim. Claro. Raramente, de fato, tinham algum caso que não podiam explicar e tal, enfim. Bom, alguns amigos do Brian ficaram insistindo para que ele verificasse o apartamento deles, porque aparentemente eles haviam feito vários contatos com o tabuleiro Ouija e continuavam tendo coisas estranhas acontecendo por lá, como portas batendo aleatoriamente, coisas caindo dos balcões e coisas nesse sentido. Claro, a primeira reação do Brian foi: um tabuleiro Ouija? É sério? Vocês estão de brincadeira, né? No entanto, seu amigo insistiu muito e finalmente ele foi verificar. Brian fez os caras usarem o tabuleiro Ouija com ele lá e eles contactaram vários espíritos diferentes, ou o que é que você queira chamá-los. Um deles falava espanhol, o que intrigou Brian, porque nenhum dos caras que estava lá falava espanhol. O prédio onde ficava o apartamento costumava ser um hotel, e em frente ao apartamento havia um corredor fechado onde ficavam todos os quartos. Brian, ainda cético, mas curioso, levou o tabuleiro Ouija e alguns equipamentos para o corredor. Supostamente, ele teve várias conversas longas e confusas com várias entidades diferentes. Todas as entidades expressavam medo de uma suposta entidade chamada CZ, e quando Brian perguntava para elas, elas eram muito enigmáticas sobre isso. Não falavam por quê. Respostas evasivas, né? Eventualmente, uma das entidades ou espíritos, seja lá o que fosse, disse ao Brian para procurar o quarto 8. Quando ele perguntou o que ele encontraria lá, a entidade respondeu no tabuleiro CZ. Então, Brian vai para o quarto 8. Arromba a porta e encontra um monte de rabiscos nas paredes. As únicas marcas legíveis são Making Rollers e Chuck Zower. Chuck Zower, né? CZ. Através de uma mistura de conversas e inquéritos na sociedade histórica, Brian descobriu que Chuck havia matado alguém no hotel no final dos anos 1800. Chuck morreu em outro estado, mas supostamente escondeu a arma do crime no hotel. Quanto à coisa do Making Holes, quando ele mencionou isso à entidade, ele só respondeu respostas temerosas e nada muito concreto. Outra entidade que ele contatou, Beth, disse ter 19 anos e achava que ainda era o final dos anos 1800 e início de 1900. Tá parada no tempo, coitada. É. Após algumas pesquisas,
Brian descobriu que uma garota chamada Elizabeth havia sido atropelada por uma diligência em frente ao hotel. Ela morre na porta do hotel e fala, vou me hospedar Sim. pra sempre. Entendi. Na última visita de Brian ao hotel, ele só conseguiu contato com uma entidade, uma com a qual ele nunca havia falado antes. E ela continuou dizendo, estou tentando te matar. Então, um odor muito forte e fétido entrou na sala, a vela que ele tinha começou a queimar de lado e Brian decidiu que era melhor ir embora. Algumas semanas depois, Brian estava conversando com uma suposta sensitiva e do nada ela disse: você tem se metido com coisas ultimamente, não é? Você realmente precisa limpar essa sujeira de você. Ela disse a ele que um espírito chamado Elizabeth estava se apegado a ele. Havia se apegado a ele, né? Estava se apegado, não. Havia se apegado a ele. Tentamos acessar o hotel alguns anos atrás, mas os amigos de Brian se mudaram, o que significa que não conseguimos entrar no prédio e o novo dono não queria que nós fuçássemos por lá. Eu realmente queria ter conhecido aquele lugar, só para ver do que se tratava. O lugar se chamava The American House Hotel e ficava localizado em Norwalk, Ohio. Sabe o que eu achei interessante? Eles falaram com vários espíritos, supostamente, e todos eles tinham medo do tal do espírito do assassino lá. Sim. Só que diz que o espírito do assassino morreu em outro lugar. E voltou pro hotel onde estava a arma, onde voltou a pessoa. Gente, esses espíritos... Como assim? Sim. Não faz sentido. Não. E outra, o que é esse monte de fantasma? Será que tinha um monte de coisa, um monte de espírito ali? Aparentemente. É que vai saber desde quando esse hotel existe, né? Nossa, gente, aí os meninos vão morar lá? Esse tipo colega de quarto, né, que mora junto. E o lugar tá todo assombrado por vários espíritos. Sim. Ou eles abriram um portal com a tabuíja e chamaram um monte de espírito pra lá. Também. Aí os espíritos chegam lá e ficam com medo do malvadinho lá. Sim. É que nem a Beth não tinha morrido do lado de fora do hotel. Vai ver quando eles abriram o tabuleiro Ouija, todo mundo que tinha no morrido quarteirão, em volta. Todo mundo tava no Por quarteirão, ali. foi pra lá. Apareceu lá. Gente, que doideira. Não, mas já é ruim você imaginar que você tá morando num lugar assombrado. Agora, por vários espíritos. E um assassino. E um assassino. Mas é porque diz que em hotel acontece muita coisa. Tem Sim. gente que vai pra se matar, pega um quarto de hotel e se mata lá dentro. Tem muita coisa que acontece. Sim. Você já ouviu falar do Hotel Cecil? Não, sei. É da Elizabeth Lam. Elizabeth? Não, Elisa Lam. Elisa Lam, o nome dela. Aquela menina que desapareceu Japinha? e foi... Ela era chinesa, eu acho, que foi aparecer na caixa d'água. Sim. Então, aquele hotel ali tem várias histórias disso. De morte, assassinato, suicídio, tudo. Tudo que você possa imaginar acontecia lá. Sim. Lá é um lugar que deve ter uma energia bem pesada. O segundo relato se passa no Brasil, aqui no Brasil. E esse, sim, aconteceu literalmente numa estadia num quarto de hotel. Me chamo fulano, tenho 32 anos, sou casado e pai de um menino de 5 anos. Trabalho como representante comercial e por causa disso tô sempre viajando. Na maioria das vezes tudo é bem rotineiro. Visitar clientes, apresentar produtos e fechar negócios. Mas de vez em quando aparecem umas surpresas que a gente não espera. Foi numa dessas viagens que tudo aconteceu e eu tava a trabalho em outra cidade que não vou mencionar o nome para não causar problemas. Eu cheguei no final da tarde e precisei arranjar um lugar para dormir depois de dar uma volta rápida pela cidade. Escolhi o Hotel Aurora, que era um prédio meio antigo, mas parecia decente e bem localizado. Na recepção, a moça me deu a chave do quarto 314 e quando entrei no quarto, senti um frio esquisito. Mas achei que era só por causa do ar-condicionado ou alguma coisa assim. Até comentei comigo mesmo. Tá um gelo aqui, vou aumentar essa temperatura. Deixei minhas coisas, tomei um banho e me joguei na cama, cansado do dia. Meu plano era dormir cedo, já que tinha uma agenda cheia no dia seguinte. De madrugada, acordei com um sussurro estranho e no começo pensei que era alguém no corredor, talvez algum hóspede falando ao telefone.
Mas à medida que fui despertando de verdade, percebi que os sons vinham de dentro do quarto. Me arrepio só de lembrar. Abri os olhos e fiquei quieto, tentando entender o que estava acontecendo. Quando olhei para o canto do quarto, vi uma figura sombria parada ali, só me observando. Na hora, meu coração quase parou. Sabe aquela sensação de frio na espinha? Foi exatamente o que eu senti. Gelei na hora. Num impulso, liguei a luz do abajur que estava ao lado da cama e do nada a figura sumiu. Fiquei um bom tempo sentado na cama, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Será que eu estava sonhando? Será que era minha imaginação? Eu não sabia o que era. No dia seguinte, ainda meio abalado, desci até a recepção. A recepcionista notou que eu estava meio esquisito e perguntou se estava tudo bem. Contei o que aconteceu e ela ficou pálida. O que foi? Perguntei, e ela só disse que o quarto 314 tinha uma história meio estranha, mas não deu muitos detalhes. Aquilo foi o suficiente para mim. Peguei minhas coisas e fui procurar outro hotel. Nunca mais voltei ao Aurora, e mesmo depois de tanto tempo, ainda me lembro dessa noite. Sempre que alguém pergunta sobre histórias estranhas de viagem, eu conto essa. E cada vez que conto, percebo que ainda sinto aquele arrepio, como se estivesse revivendo tudo de novo. A gente acha que as coisas só acontecem em filmes, mas quando acontece com você, a história é bem diferente. Cara, a recepcionista devia ter contado pra ele o que aconteceu ali. Exato. A história é meio estranha. Tá, mas o que aconteceu? Ah, e overdose também. Tem o pessoal que não vai pra se matar, mas morre de overdose. Sim. Nossa, Mas gente, eu queria tanto saber o que aconteceu ali, mas pelo jeito... Não vai saber. Não vou saber. Ela não contou. Mas isso não faz nenhum sentido, né? Porque se agora ele já sabe que coisas estranhas aconteceram... Porque uma coisa é você não falar quando você vai fazer o check-in da pessoa, alugar o lugar pra pessoa, alguma coisa assim. Uma coisa é isso. Outra coisa é a pessoa já saber que alguma coisa estranha aconteceu e você só não falar o que foi. Ele já não vai ficar mais lá. Ele já passou pela experiência. Ele já sabe que tem coisa estranha. Já fala o que é, ué. Ele já pediu pra fazer o check-out, que ele ia pra outro lugar. Por que que... Mas ele podia ter insistido um pouquinho, Sim, né? Eu acho que ele tava meio medrosa, abalado. Eu acho que ele tava com medo. E ele... Isso, eu ia ficar tão curiosa. Se eu não descobrisse o que aconteceu nesse lugar, eu não dormiria por 2 meses. De curiosidade. Como Eu assim? tinha que descobrir o que aconteceu. Pois é, gente. Porque eu ficar muito curiosa, imagina. Pessoa... É a mesma coisa que a pessoa chegar e falar pra você, amiga, eu tenho uma fofoca muito forte, mas semana que vem eu te conto. Eu nunca mais durmo. Babado, você não sabe da maior. Nunca mais durmo. Até ela me contar. Até semana que vem eu vou ficar acordada. Ou então a pessoa que fala assim, nossa, você não sabe que fulano me contou, mas eu não posso te contar porque ela disse que é segredo. Ah, vá pra merda, então pra que, né? Exatamente. Ai, que ódio. Não, eu insisti até essa mulher me dar toda a documentação escrita do que aconteceu no lugar. Inferno, né? Agora a gente fica tudo curioso. Onde será que fica? Ele não falou o nome da cidade, senão a gente podia ir lá. Sim. Pegar o nome do hotel, da cidade, o quarto. Sim. Pra ver se aparece alguma coisa, né? Isso. A gente não Você pode não chegar falou? lá, perguntar pra recepcionista o que aconteceu no quarto e ir embora. A gente precisa ficar lá? Ah, tá bom. A gente oferece um docinho pra ela, será que ela conta? Isso. Suborna a recepcionista. Tá bom. Ó, 3. O terceiro relato, quem conta é o ex-funcionário de um hotel. E ele compartilhou algumas coisas que aconteceram enquanto ele trabalhava lá. Há cerca de 3 anos, eu trabalhava na recepção de um hotel bem legal. O hotel não era nada mal. Ao lado da área da recepção do hotel ficam os 2 escritórios, o do gerente e o do gerente assistente. O escritório do gerente tem janelas. O escritório do gerente assistente não tem. Só uma entrada e uma saída. Um dia, eu cheguei normalmente e meu gerente me perguntou se alguém tinha entrado à noite. Como o nosso consertador do hotel, por exemplo, que Entendi. também tem uma chave mestra. E eu disse que não, consertador do hotel é maravilhoso. Tipo, faz tudo, né? Mas Sim. consertador eu nunca tinha ouvido essa palavra. Bom, perguntou se alguém esteve lá, ele disse que não. E aí vem a explicação do porquê que tava perguntando, né? Bem, acontece que numa manhã fomos incapazes de entrar no escritório do gerente assistente porque a mesa estava bloqueando a porta. Pense nisso, uma mesa de uns 20 ou 30 quilos.
Não tem janelas no cômodo e uma porta que abre para dentro, com um computador, fotos e papéis em cima da mesa. Essa mesa havia sido movida para a frente da porta. Não há como deixar uma mesa bem ali encostada na porta sem alguém empurrá-la pelo outro lado. Gente, tinha computador, papel, tinha um monte de coisa, era pesado. Sim. É mais ou menos você tentar entrar num quarto que foi trancado por dentro e tá vazio. Imagina eles tentando empurrar. Sim. Pesado, muito pesado. assim. É. Uma coisa que eu também achei meio assustador é que o hotel fica ao lado de um pequeno cemitério. Você pode sair e ir andando até lá em menos de 10 passos, a partir de uma das portas do hotel. Pronto, sabemos de onde está vindo o fantasma. Tinha um filme, não tinha? Ah, mas eu acho que era da Freira. Então não é um hotel, no caso. Convento. Que tinha o lugar, e aí você andava um pouquinho e tinha um cemitério do lado. Mas eu acho que era um negócio de freira e tinha convento. Aí tinha o cemitério do lado. Negócio de igreja. Não sei, pode ser. Não era um hotel. Mas me veio isso na cabeça. É, deve ser mais ou menos isso. É bem pertinho, 10 passos, é daqui ali. Sim. Nosso quintal tem mais que isso. Ou então, tem umas casas bem antigas. Eu vi um vídeo uma vez de uma pessoa que mora num lugar tipo Polônia, esses lugares assim, sabe? Que tem umas casas bem antigas, gigantes, tipo uma mansão bem velha, assim, que tem cemitério do lado também. Então talvez era uma construção bem antiga que tinha um cemitério da família, e aí virou um hotel. Virou um hotel, e pode o ser. cemitério continua ali porque né, Pode é um ser, pode cemitério. ser. Não tinha pensado nisso, mas tem mesmo. Pode ser que já Estados era uma Unidos, construção, já era um hotel, já era um cemitério antes, entendeu? Não é um tipo cemitério do hotel. cemitério É outra coisa. familiar, né? É pode outra ser coisa. sim. E esses cemitérios familiares que eu vi, tipo, eles são gigantescos, assim. É, tipo, muito grande. É, tipo, um cemitério de verdade, assim. E vai, a família loucura. toda vai pra lá, né? Sim. É verdade, tem uns que são mesmo. Deve ser isso. Pode ser. Às vezes, eu também ouvia à noite, no final do meu turno, portas abrindo, enquanto um alarme disparava na área da recepção, quando alguém abria as portas nas áreas mais distantes. Eu olhava para a câmera de segurança e ninguém entrava ou saía. Mesmo em dias de vento, as portas não faziam barulho, só quando são abertas. Esse aqui é um hotel no Kansas, que ele trabalhava. Isso aqui é legal, é tipo aquelas câmeras, imagens de fantasma de câmera de segurança, né? Que aparece, tá lá o segurança, eu já vi uns videozinhos assim, tá lá o segurança. Eu já vi também. E aí abre a porta, ele tipo fica assim procurando pra ver quem que tá entrando, não entra ninguém. Sim. E eu já vi vídeo também, que no vídeo aparece como se fosse uma pessoa entrando num vulto, alguma coisa, mas o segurança não vê nada. Só aparece no vídeo ele tipo procurando assim. Sim, mas eu acho que os seres humanos que veem mais coisas estranhas no mundo são os guardas noturnos. Coitados, né? Ou profissão que eles foram escolher. Sim. Que uma coisa você tá fazendo investigação paranormal, você tá indo atrás. Num lugar que provavelmente já tem um histórico, então não reclama. Porque a ideia é essa mesmo. Agora, você tá trabalhando lá, entendeu? Aí você ouve um barulho, você é obrigado a ir lá ver, porque pode ser um ladrão e é o seu trabalho, você é o segurança, você chega lá e dá de cara com o fantasma. Sim. Não é legal. Ou com o... Não sei, não lembrei o nome de nenhum. Bonnie. É do Five Nights. Do FNAF, também, pode Dá ser. de cara com o Bonnie. Exatamente. Ou com... Não lembro o nome de nenhum. Com a Kika. É Kika? Eu acho que é. A galinha, né? A galinha toda Galinha cagada. parece um pato? Sim. Deve ser, eu acho que é. Tica. Tica, não é Kika, tem razão. Tica. Pra vocês verem que eu sei muito. Tá sabendo bem. O próximo relato também se passa num quarto de hotel. E é um rapaz que conta. Eu estava num quarto de hotel com meu pai e estávamos em 2 camas separadas. Óbvio. Não sei porque é tão óbvio, mas tudo bem. Ele colocou óbvio. Acordei no meio da noite e vi uma figura parada ao pé da cama do meu pai. Não foi como se ele estivesse lá por um segundo e depois desaparecesse. Nada disso. Eu abri os olhos, eu o vi e ele ficou parado lá pelo menos uns 10 segundos. O que parece muito tempo quando uma coisa assim tá acontecendo. Sim, conta até 10. Fica parada contando até 10, olhando fantasma. Eu estava acordado e consciente,
Acho que até chamei o nome do meu pai, talvez. Não sei bem, não consigo me lembrar exatamente. Mas a figura parecia estar puxando a calça, mas não estava nua. Então ela meio que derreteu no chão e desapareceu. Tipo o demônio do Supernatural? Derreteu no Ou o chão. fantasma do Ghostbusters, que é uma gosminha. É, o geleia. Continuei olhando a área para ter certeza de que não era uma ilusão de ótica, mas não era. Entrei em pânico, levantei-me, acendi as luzes e procurei pelo quarto do hotel de uma forma muito sistemática durante 20 minutos, certificando-me de que não perderia nenhum centímetro quadrado de espaço. Então, fiquei sentado na cama por algumas horas, me perguntando se estava ficando esquizofrênico. Gente, primeiro que fantasma derrete no chão, aí eu vou ficar, meu Deus, vai entrar embaixo da cama. Ah, é com isso que você vai ficar preocupada? É claro, imagina, ele derrete e entra embaixo Não da com cama. o fato de ter um fantasma e dele tá derretendo. Mas eu não quero É ele só a embaixo da parte minha dele cama. embaixo da cama. Que jeito de desaparecer, né? Sim. Que mais que parece... O que tinha que derrete assim? Tinha um programa, uma série, alguma coisa? Fantasma derrete? Não sei, gente. Não lembro, não. Mas que Não, eu só jeito, pensei nos né? demônios do Supernatural, que vira poeira e entra no chão. É. Ou... E os vampiros da Buffy, só que é poeira também. É. Não, mas aí eles viram poeira e some, né? Ah, é. O do faz- Supernatural eles viram fumacinha que vai indo embora. Ah, é verdade, pode ser. Ou... É que derreter é uma palavra muito específica. Eu acho... Eu imaginei uma gosminha verde, fluorescente, literalmente é o derretendo geleia. no chão. É. Gente, eu acho esquisito. É engraçado, parece que, não sei, cada assombração tem um jeito que quer aparecer de um jeito diferente, né? Qual será que é o critério que eles usam? Ó, 5. Esse aqui foi no estacionamento de um hotel. Também é o funcionário que conta. Então, eu costumava administrar um pub/hotel perto do aeroporto de Bristol, na Inglaterra. A prática comum era fazer com que as pessoas ficassem por uma noite e depois deixassem seus carros conosco durante a estadia. Elas iriam buscá-la no retorno. Mantivemos esses carros em uma parte separada do estacionamento, que era de cascalho, e ficava na parte inferior, próxima ao estacionamento principal, que era de asfalto. Isso é crucial para a história. 11h30 da noite, numa quarta-feira, se não me falha a memória. É hora de fechar. Os últimos clientes foram embora, deixando meu senhorio e meu gerente adjunto no local. Pego a lata de garrafas e a esvazio. Agora, se você já esvaziou uma lata de garrafas, você notará o barulho. Caso contrário, posso garantir que é bem alto. Derramo garrafas para uma noite inteira no lixo e então, assim que a última garrafa cai, ouço o barulho de cascalho sob os pés. Eu me viro e olho para o fundo do estacionamento escuro e com certeza vejo um homem parado ao lado de um Nissan Navara 4x4 vermelho que foi deixado conosco. Era um estacionamento bem iluminado e não muito grande. Eu o vi. Ele apenas ficou lá, parecendo chocado por eu tê-lo visto. Roubos não eram incomuns. Pessoas indesejáveis que batiam nos carros no cascalho eram carros de acomodação e frequentemente tentavam roubar rádios e etc. Percebi que eu estaria ferrado se fosse lá sozinho. Corri para dentro, peguei o outro gerente e algumas tochas e fui caçar esse ladrão. Ele correndo. Vem aqui. Não encontramos nada. Essa história ainda não é assustadora, não é? Bem, será em breve. Contamos ao proprietário e ele entra no escritório e passa pelo CCTV, que é o circuito de câmera de segurança. Com certeza, lá estou eu, esvaziando garrafas. Com certeza, lá estou eu, girando sobre os calcanhares para encontrar a fonte do barulho grave. O problema é que a câmera acima daquele Nissan não conseguiu mostrar nada. Não havia ninguém lá, nada, absolutamente nada. Diga o que quiser, mas eu estava totalmente sóbrio e vi aquele homem no fundo do estacionamento e a expressão de medo em seu rosto confirma que ele me viu
mas o circuito de segurança, no entanto, não. Uhum. Engraçado, né? Acho que o fantasma se assustou porque ele viu. Tipo, ele tá me vendo? Então, já pode ser. É isso que eu pensei, porque quando ele começou a contar a história, eu ainda não sabia que era fantasma, né? Eu achei que era um ladrão. Porque às vezes a gente conta umas histórias de terror que não é sobrenatural. Hoje eram todas. Hoje são todas, mas às vezes não. E aí eu comecei a ler, eu achei que ele ia falar que era um ladrão mesmo, que foi lá roubar os carros, e aí aconteceu uma coisa meio maluca depois. Uhum. Só que é interessante porque tem uns outros relatos também que o fantasma ele se surpreende quando ele percebe que ele foi visto. É. Aí a questão é, ele se surpreende porque ele fala, nossa, eu tô morto, essa pessoa tá me vendo? Ou ele se surpreende porque ele acha que tá vivo e continua fazendo o que ele fazia quando tava vivo, nesse caso, roubar um carro. É. Eis a questão. Por que será que o fantasma se surpreendeu? Sim. E você percebe que ele ouviu até o barulho do cascalho, né? Não é só que ele virou e o cara tava lá. Uhum. Não, tipo, foi um fenômeno físico, assim. Como se, de fato, tivesse alguém ali. Sim. Foi muito natural, né? Foi muito natural. Tanto que ele foi chamar lá o homem achando que era um ladrão, alguma coisa. Não é que ele viu um Sim. vulto, uma sombra, meu Deus, uma criatura. Não, ele viu uma pessoa parada olhando pra ele, tipo, fui pego no flagra. Sim. Se ele chamar a polícia, eu tô preso, entendeu? Sim. Que bizarro. Mas diz que muitos espíritos, eles se materializam. E às vezes você até conversa com alguém na rua que é um espírito e você nem percebe. Porque parece uma Sim. pessoa viva mesmo. Nem todo espírito é translúcido. Uhum. Mas eu achei interessante isso dele, tipo, fazer aquela cara de fui pego no flagra. Sim. É igual aquela história que eu acho que foi você que contou no canal. Que a mulher tava passando de carro, teve um acidente, ela continuou passando, do nada tinha uma mulher no banco do lado dela. Foi, super gente, real, assim. quem não viu esse relato maravilhoso, ela passa na frente do acidente. Ela vira a cara e continua, porque, né, vai afunilando o trânsito por causa do acidente grave. Ela passa, nossa, que coisa, né, um acidente, alguém morreu, se machucou, não sei. E ela continua dirigindo, daqui a pouco, pluf, o fantasma brota do lado dela, assim, se materializou dentro do carro. A mulher que morreu no acidente lá. Sim, simplesmente tipo, surgiu no carro dela. E começou. E ainda brigou com ela, não foi? O que ela falava, gente? Porque ela achava que tinha sido sequestrada, que sei lá. colocaram ela naquele coisa. carro. Tipo, ela não sabia que tinha morrido. O fantasma brotou e começou a brigar com a mulher do volante. O que eu tô fazendo aqui? Não era um negócio assim? Sim. Gente, é muito bizarro. A pessoa não sabe que tipo morreu. isso, às vezes a pessoa, ela vem muito, né? Pode ser isso. Às vezes ele se assustou porque ele real achou que ele tava vivo e roubando o carro. E real alguém pegou ele, sabe? Às vezes ele nem sabia que era um fantasma. Ele achou que ele só tava lá mais um dia roubando o carro. Aí eu achei interessante, sim, porque é muito legal esses negócios de câmera de segurança. Sim. Eu acho muito legal. Mas é isso, entendeu? Tipo, a reação dele. Uhum. Porque não é... Às vezes o espírito, ele fica ali parado, olhando pra você e fica aquela coisa meio esquisita, assim, né? Tipo, parece que ele tá lá pra te assustar ou ele quer fazer contato de alguma forma, ele quer se comunicar com você, né? Às vezes até, sei lá, passar uma mensagem, pedir ajuda, qualquer coisa assim. Mas nesse caso não, tipo, ele não queria ser visto. Entendeu? Ele não queria. Então, assim, eu achei muito legal. Esses foram os relatos de hoje. A gente volta no próximo episódio. Fala tchau, produção! Tchau! Tchau!